Olá, turma, tudo bem? Hoje nós iremos discutir sobre linguística textual. Então, para introduzirmos essa discussão sobre linguística textual, nós iniciaremos sobre o conceito, discutindo sobre o conceito de texto. O que é texto? O que vocês compreendem como texto? E para tentarmos compreender o que é texto, buscaremos a origem da palavra, né? A etimologia da palavra. E a palavra texto vem do latim texto, que significa tecido, entrelaçamento. Então, como é que o tecido ele é construído? Ele é construído através de entrelaçamentos, não é isso? Então, o sentido de texto, o significado de texto está relacionado ao tecido partindo dessa perspectiva, que ambos estão relacionados ao entrelaçamento. Mas no caso do texto, ele resulta da ação de tecer, de entrelaçar unidades que formam um todo interrelacionado. Ou seja, o que o texto vai tecer são ideias, vai entrelaçar ideias para que assim possua um sentido completo, certo? Texto é um conjunto de enunciados, orais ou escritos, relacionados entre si que formam um todo com sentido. Então, para que eu considere que um determinado enunciado seja um texto, ele precisa estar relacionado entre si e, mais do que isso, ter sentido completo, não é isso? E quando nós falamos em texto, né, para o processamento textual, contribuem três grandes sistemas de conhecimento. São sistemas que são importantíssimos para que nós possamos dar sentido a um texto. O conhecimento linguístico, que é o conhecimento gramatical que nós temos, né, o conhecimento lexical, o conhecimento enciclopédico, que é o conhecimento de mundo, e o conhecimento interacional, que é o conhecimento sobre as ações verbais, ou seja, o conhecimento que vai estar relacionado com a interação. E a gente pode perceber o quanto isso é importante se observarmos, por exemplo, que se um aluno do sexto ano, só um exemplificando aqui, um aluno do sexto ano pegar uma obra de Guimarães Rosa para ler, conhecimento de mundo que ele tem, o conhecimento gramatical, lexical, né, o conhecimento sobre as ações verbais, talvez não será suficiente para que haja uma comunicação com aquele texto, para que aquele texto possa vir a fazer sentido para esse aluno. Então, um texto ele passa a existir no momento em que os parceiros de uma atividade comunicativa são capazes de construir para ela, para ele um determinado sentido. O texto, para que eu considere um determinado enunciado como um texto, é necessário que ele faça sentido. Porque se eu leio, releio e aquilo não faz o menor sentido para mim, como é que eu vou considerar como um texto? Porque o texto ele precisa disso, ele precisa comunicar, ele precisa ter um sentido, certo? E o sentido ele não vai estar no texto, mas ele se constrói a partir do texto, ou seja, é no curso da interação. Precisa haver uma interação entre o leitor e o texto para que esse sentido seja construído. Porque se não houver essa interação, como é que o sentido desse texto será construído, certo? Quando nós falamos em conhecimento interacional, gente, esse conhecimento interacional ele vai englobar os conhecimentos ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e superestrutural. O ilocucional, por exemplo, ele permite reconhecer os objetivos ou propósitos que um falante em uma dada situação de interação pretende atingir. Por exemplo, eu chego em casa e tem alguém mexendo nas minhas coisas. E eu olho para essa pessoa e digo, bonito, hein? Ou seja, esse meu bonito, hein? Terá um determinado propósito, ou seja, um determinado objetivo
a ser alcançado. E qual é esse objetivo? Dizer que eu não fiquei satisfeita, né, com aquela ação de chegar e ver que tinha alguém mexendo nas minhas coisas. Então, isso seria o conhecimento ilocucional. O conhecimento comunicacional é a adequação dos tipos de texto às situações comunicativas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ocorreu em um determinado ano que um aluno colocou uma receita de miojo na redação do Enem. O que a gente pode observar com isso? O aluno ele começa escrevendo, né, na estrutura de um texto dissertativo argumentativo e de repente ele diz: para não cansar o leitor, eu resolvi colocar aqui uma receita de miojo. Nisso, a gente pode perceber que não há uma adequação nessa situação comunicativa, já que a tipologia textual exigida era a argumentativa e não a injuntiva. Então, o conhecimento comunicacional é buscar exatamente essa adequação, certo? O metacomunicativo, ações linguísticas com as quais se procura assegurar a compreensão do texto. E o metacomunicativo é basicamente quando a gente vai produzir trabalhos de acadêmicos, por exemplo, que a gente discute buscando esse diálogo entre textos, certo? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo uso do conhecimento metacomunicativo. E o superestrutural permite reconhecer textos como exemplares de determinada classe ou tipo. O superestrutural acontece, por exemplo, quando nós conseguimos diferenciar uma fábula de um poema. Então, nessa situação, nós estamos fazendo uso do conhecimento superestrutural. Nós conseguimos identificar a estrutura dos textos, certo? Eu trouxe aqui um exemplo porque eu quero discutir com vocês para que vocês me digam se isso é um texto ou trata-se apenas de enunciados desconexos, tá certo? O título é Fui à Água Doce Cachaçaria e diz o seguinte: Fui à Água Doce Cachaçaria e tomei uma cachaça da boa, mas tão boa que resolvi levar 10 garrafas para casa. Mas dona patroa me obrigou a jogar tudo fora. Peguei a primeira garrafa, bebi um copo e joguei o resto na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo e joguei o resto na pia. Peguei a terceira garrafa, bebi o resto e joguei o copo na pia. Peguei a quarta garrafa, bebi na pia e joguei o resto no copo. Peguei o quinto copo, joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A sétima garrafa eu peguei no resto e bebi a pia. Peguei no copo, bebi no resto e joguei a pia na oitava garrafa. O 10º copo, eu peguei a garrafa no resto e me joguei na pia. Não me lembro do que eu fiz com a patroa. E aí, gente? Vocês me diriam que isso aqui é um texto ou são apenas enunciados desconectados? Que não há uma relação, que não faz sentido. E aí, para compreendermos isso, é necessário recorrermos ao conhecimento enciclopédico, que é o que? O conhecimento de mundo. No que diz respeito ao conhecimento de mundo, como é que fica alguém em um estado de embriaguez? Essa pessoa, ela vai ter uma certa dificuldade em organizar as ideias, não é isso? Então, se nós possuímos esse conhecimento de mundo, nós iremos dar sentido a esse texto compreendendo exatamente isso. Observe que o texto ele vai ter uma certa linha de raciocínio organizada no início, né? Quando diz, ó, peguei a primeira garrafa, bebi um copo e joguei o resto na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo e joguei o resto na pia. Até aqui está indo tudo bem. Mas observe que quando ele começa a se embriagar, as coisas vão mudando. Então, para compreendermos que isso aqui é um texto, é necessário que a gente possa recorrer ao nosso conhecimento de mundo, sabermos como é que alguém fica em estado de embriaguez. E aí, a partir disso, a gente faz a leitura desse enunciado e diz: sim, se trata de um texto, certo?
As nossas discussões hoje eram essas. Para elaborar esses slides, eu recorri a esse texto que está disponível na internet. Um abraço virtual a todos e todas.